Novo Testamento. Livro 1. Mateus. O Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento da Bíblia, é atribuído ao apóstolo Mateus, também conhecido como Levi, um dos 12 discípulos de Jesus Cristo. Este evangelho é composto por 28 capítulos e apresenta uma narrativa detalhada da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo, com ênfase em sua identidade como o Messias prometido. O Evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus, traçando sua linhagem desde Abraão até José, esposo de Maria. Isso serve para estabelecer a legitimidade de Jesus como o cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Em seguida, o Evangelho narra o nascimento de Jesus em Belém, sua infância e juventude, e seu batismo por João Batista no Rio Jordão. O relato então descreve o início do ministério público de Jesus, incluindo seu chamado aos discípulos, a proclamação do reino de Deus e os milagres que ele realizou, como a cura dos doentes e a alimentação dos 5.000. Uma parte significativa do Evangelho de Mateus é o Sermão da Montanha, encontrado nos capítulos 5 a 7, no qual Jesus ensina sobre as bem-aventuranças, a lei do amor, a oração, o jejum e a confiança em Deus. Este sermão é considerado um dos ensinamentos mais importantes de Jesus e encapsula muitos dos princípios fundamentais do seu ministério. Ao longo do Evangelho, Mateus registra os confrontos de Jesus com as autoridades religiosas judaicas, sua crítica à hipocrisia religiosa e sua proclamação do reino de Deus como uma alternativa ao sistema religioso estabelecido. Jesus ensina por meio de parábolas, histórias e discursos, revelando verdades espirituais profundas de uma maneira acessível e relevante para as multidões que o seguiam. O Evangelho de Mateus culmina com a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ele descreve a traição de Jesus por Judas Iscariotes, seu julgamento injusto pelas autoridades romanas e judaicas, sua crucificação, morte e sepultamento, seguidos pela gloriosa ressurreição no terceiro dia. Ao final do Evangelho, Jesus comissiona seus discípulos a irem e fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo o que ele ordenou. Esta comissão, conhecida como a Grande Comissão, é uma parte central do chamado dos cristãos para espalhar o Evangelho ao redor do mundo. Se gostou do conteúdo, clique em like e se inscreva no canal. É uma ajuda enorme para nosso esforço. Em resumo, o Evangelho de Mateus é uma narrativa rica e detalhada da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele apresenta Jesus como o Messias prometido, o Filho de Deus, que veio para salvar a humanidade do pecado e oferecer vida eterna. Seu relato inspirador continua a impactar e transformar vidas até os dias de hoje, desafiando os crentes a seguirem a Cristo com fé, amor e obediência.